Amém? Quero convidar vocês a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Só até aí. Você pode se assentar, por favor. Irmãos, o Senhor estava trazendo muito forte ao meu coração nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive, e eu entendia que o Senhor queria nos falar a respeito disso, mas eu confesso que eu procuro não buscar textos para pregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Geralmente não. 99% das vezes, se o Senhor quer de fato que eu pregue aquilo, a palavra, na minha meditação diária, em algum momento, algum texto, o Senhor vai fazer saltar os meus olhos, vai fazer arder meu coração, para que eu possa estar compartilhando aquilo. Eu tenho experimentado isso nos últimos anos, nas pregações, diferente dos ensinos, que o ensino segue aquela sequência. E aí, ontem eu estava meditando na nossa leitura de hoje, por conta de uma missão que Deus me deu. Alguns irmãos sabem, têm acompanhado. E aí, quando eu chego aqui em Mateus 4, nesses versículos, o Espírito Santo começou a arder meu coração, me mostrando que aquilo que Jesus havia feito na vida daqueles homens era aquilo que Ele estava falando comigo, do que Ele quer fazer nas nossas vidas. E por que de tudo isso? Por que de tudo isso? Nós estamos no segundo dia do ano. É comum, próximo a essa época de virada de ano, nós projetarmos, fazermos planos, fazermos uma avaliação, uma análise de como é que tem sido o ano atual, o que nós pretendemos fazer no próximo. É normal isso. Nós desejamos alcançar novos objetivos, vivermos novas realidades, e eu respeito isso e entendo isso, né? E aí, se eu perguntasse para os irmãos, quem aqui gostaria de viver uma novidade de vida em 2022, eu tenho certeza que muitos irmãos levantarão as mãos, se não todos nós. Se não todos nós. Mas como nós viveremos um ano diferente, como nós viveremos esses dias de 2022, diferente das coisas ruins pelas quais nós vivemos nesse ano, se a nossa semeadura ela continuar sendo a mesma, se a forma como nós enxergamos as coisas continuar do mesmo jeito, o nosso ano não vai ter nada de diferente de forma geral. A semeadura, uma frase feita aí que é uma verdade. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é certa. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, a palavra nos diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne,
da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, ou colherá. Eu prefiro colherá do que ceifará. Ceifará te lembra aquela imagem do ceifador com a ceifa, né? Ceifando, né? Então, colherá, né? Prefiro mais essa versão, colherá. Então, aquilo que nós semearmos na nossa vida espiritual, nós colheremos. Se nós semearmos na nossa vida espiritual atitudes que não glorificam a Deus, nós colheremos o fruto dessa nossa semeadura. Não tem como fugir disso, irmãos. É um princípio que Deus nos estabeleceu. Há quem planeje novos projetos, alvos, metas. Eu também, irmãos. Eu não faço isso na época de virada de ano. Eu faço antes, mas eu também faço isso. Eu também me organizo, eu também me avalio, eu também planejo. Mas será que nossos planos estão considerando a obra do Pai em Cristo por meio do Espírito Santo? Será que o nosso planejamento, ele contempla aquilo que Deus fez por mim e por você? Não tem nada errado nisso, essencialmente, de nós planejarmos. Algumas ressalvas eu gostaria de deixar. Primeiro, mistificar a virada de ano, tratando a mudança do calendário como algo sobrenatural. Isso não existe, irmãos. Interessante o comentário que o pastor Alan fez mais cedo, durante sua pregação, de que ele, hoje, em 2 de janeiro, é o mesmo de 31 de dezembro. Não virou o ano, somos transformados por isso. Não vira o ano e a nossa vida mudou. Não é assim que as coisas acontecem. Então, esse é um primeiro erro, primeiro alerta. Segundo, é nós desconsiderarmos que a vida é breve, a nossa vida aqui ela é breve, e quando nós colocamos o foco aqui na Terra e nos esquecemos da eternidade, nós estamos errando. Quando nós queremos viver coisas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, as nossas coisas, e nos esquecemos do reino de Deus, e nos esquecemos da eternidade, tem algo errado nisso, desconsiderando que hoje nós não saberemos se finalizaremos esse dia. Terceiro, ser ingrato a Deus. Muita gente é como se jogasse a atitude, às vezes está só aqui no coração, mas a atitude de não querer a vida do jeito que estava até então, é como se estivesse sendo ingrato com Deus. É como se estivesse jogando no lixo aquilo que Deus fez na nossa vida. Jogando no lixo as bênçãos dele, que nós recebemos, mas jogando no lixo também até as provas que ele nos deu para nos forjar para a eternidade. Nós estamos sendo ingratos com Deus. Precisamos ter esse cuidado. Uma outra coisa é ter um coração presunçoso, querendo realizar para nós mesmos e não buscarmos fazer a vontade de Deus, olhar só para o nosso umbigo. Em quinto lugar, nós não confiarmos esses planos ao Senhor. É você querer viver um voo solo. Eu vou fazer o que eu quero fazer, mas nós não perguntamos a Deus se Deus está nisso aí, se esse é o propósito de Deus. Agora, apesar, irmãos, dos planos serem bons, é complicado, porque fazer planos não é o que você e eu precisamos para 2022. Planejar a nossa vida para 2022 não é o que você e eu precisamos. Isso é importante, friso novamente, mas não é o que nós precisamos. O que nós precisamos é uma consciência da nova vida que você e eu temos em Cristo Jesus. É a novidade de vida que você e eu temos em Jesus. É disso que nós precisamos. A consciência de um verdadeiro discípulo de Cristo, a consciência de um servo de Deus, a consciência de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. É isso que você e eu precisamos.
essa consciência de quem nós somos em Deus, daquilo que o Senhor já fez por mim e por você. E algo interessante que nós enxergamos nesse texto aqui, vamos olhar para o texto, porque quando nós olhamos o contexto disso aqui, em Lucas, esse chamado, essa vocação dos primeiros discípulos, lá em Lucas, nós vamos ler daqui a pouco, nós vemos que Pedro, ele estava frustrado. Vamos abrir, depois nós voltaremos a Lucas também, mas vamos a Lucas, só para nós vermos um versículo especificamente, Lucas capítulo 5. Pedro também estava frustrado. Versículos 1 e 2, vamos dizer um pouco daquilo que nós lemos. E aconteceu que, apertando a multidão, apertando a Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus, no mesmo lugar, o lago de Genezaré é o mar da Galileia, o mesmo lugar. E Jesus viu que estavam ali os pescadores fazendo a mesma coisa, lavando as redes. Quando nós vamos para o versículo 4, pular o 3 por agora, o texto diz o seguinte: e quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro estava frustrado. Pedro talvez estivesse ali enquanto estava lavando as redes, talvez ele estivesse planejando como é que seria a partir de então, se ele tendo investido o tempo todo, a noite inteira, que é quando muitas vezes os pescadores vão para as águas pescar, ele não conseguiu aquilo que ele havia se planejado de fazer. Ele não conseguiu. Ele encerrou o ciclo daquela noite frustrado. Talvez você e eu estejamos aqui, nesse segundo dia, primeiro domingo do ano, frustrados. Como terminou o ano de 2021? Talvez pensando, poxa, eu pretendia ter feito isso, agido dessa forma, a minha vida ter sido assim em relação ao Senhor, na minha casa ter acontecido dessa forma, não ter sofrido isso, e talvez o nosso coração esteja um coração explodindo de expectativas por 2022, porque nos frustramos com um ano ruim anterior, talvez. Pedro também estava frustrado. Mas voltando para Mateus 4, versículo 18, nós enxergamos nesses 3 versículos que nós lemos, aliás, nos 2 primeiros, 18 e 19, Mateus capítulo 4, eu enxergo 5 circunstâncias aqui que eu preciso meditar com vocês, meus irmãos. 5 circunstâncias aqui importantes. A primeira delas é a aproximação do Senhor. Versículo 18, na parte A. E Jesus andando junto ao mar da Galileia. É a mesma coisa de que nós lemos em Lucas, Jesus andando junto ao lago de Genezaré. O que isso quer nos dizer, irmãos? Logo acima, nos versículos anteriores, a partir do versículo 12, nós entendemos melhor o que isso quer nos dizer. Porque o texto dizer que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia é algo simplesmente extraordinário. É algo que faz todo sentido para aquilo que Jesus fez na vida daqueles homens.
É algo que faz sentido para mim e para a sua vida quando nós entendemos isso aqui. Versículo 12, Mateus 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que tem a ver Jesus andando junto ao mar da Galileia com esses versículos que nós lemos? Quando nós lemos que Jesus estava andando no mar da Galileia, Jesus estava cumprindo essa profecia de Isaías, dizendo que a luz do mundo viria a essa terra, declarando que na região da sombra da morte, em meio às trevas, o Senhor Jesus viria e raiaria nessas vidas. Era o cumprimento da promessa de que o Verbo encarnaria, de que o Deus viria em forma humana para nos redimir de nossos pecados e nos salvar. Esse é o contexto de partida. O ponto de partida é que Deus veio ao mundo nos reconciliar consigo mesmo. O ponto de partida é entender que Jesus veio a essa terra em forma humana. É que entendemos o contexto de que Jesus aqui nasceu sem qualquer pecado, viveu uma vida íntegra, sincera, sem pecado, entendendo o que é ser tentado na carne, o que é sofrer aqui nesse corpo carnal, mas em nada pecou. E no ápice da sua obra, Ele rendeu a sua vida por amor a mim e a você, nos salvando naquela cruz, nos redimindo dos nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo por pessoas como nós, o amor de Deus, do Pai, sendo provado ali, quando Cristo entregou a sua vida por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o ponto de partida, que Jesus veio nos salvar, que Jesus estava andando ali junto ao mar da Galileia. Isso quer dizer que o Verbo encarnou, que a salvação chegou. E essa profecia de Isaías é no capítulo 9, especificamente versículos 1 e 2. O mesmo capítulo, onde no versículo 6 fala que um menino nasceu, um filho se nos deu. E você sabe o restante. É o mesmo contexto. Então, o ponto de partida, irmãos, é nós entendermos a salvação que há em Cristo Jesus. É você entender que nós fomos comprados de volta para Deus pelo precioso sangue do Filho unigênito do Pai. Esse é o ponto de partida para qualquer coisa na minha e na tua vida aqui nessa terra. Esse é o ponto de partida para que nós não andemos frustrados, cabisbaixos. Olha, eu não vivi o que eu queria. O que nos importa, irmãos? O que nos importa é nós estarmos em Cristo. É nós pertencermos a Ele. É Ele habitar dentro de nós. Isso é o que mais nos importa, irmãos. E esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Jesus chegou até aqueles homens. Jesus veio a essa terra. Jesus veio até nós. Deus veio comprar a minha e a tua briga, não querendo mais que nós andássemos longe dele, separados por causa do pecado. Nós precisamos, irmãos, entender que a luz raiou, a luz do mundo, Jesus Cristo raiou. E se a luz raiou nesse mundo,
Nós precisamos permitir que a nossa vida seja iluminada, que as trevas do nosso coração, do nosso viver sejam dissipadas. Quando a luz chega, irmãos, as trevas se dissipam. Esse é o ponto de partida para mim e para você. Segundo, a partir bem desse mesmo versículo 18, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. O segundo aspecto que nós precisamos considerar é que Jesus os viu. Jesus os viu. Irmãos, nós não estamos à mercê das circunstâncias, largados nesse mundo. Deus tem contemplado o que cada um de nós tem vivido. Deus sabe como foi cada dia do nosso ano de 2021. Deus sabe como tem sido esses primeiros dias nesse novo ano. Deus tem contemplado a mim e a você. Nada escapa ao olhar atento de Deus. Deus tudo vê. Deus tudo sonda, tudo sabe. Tudo pesa também, irmãos. Tudo pesa. O Senhor está com o seu atento, profundo, santo, justo e misericordioso olhar, contemplando cada um. O texto aqui poderia dizer que Jesus viu uns pescadores, como lá em Lucas fala, mas aqui, se referindo a quem Jesus viu, o texto faz questão de especificar. E eu acho isso maravilhoso, porque me faz lembrar que Deus está vendo cada um de nós. Deus nos enxerga aqui no coletivo, como corpo, como parte do corpo. Ele nos enxerga aqui juntos, mas Ele enxerga cada um de nós. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, irmãos mais velhos, todos nós, cada um de nós individualmente, o Senhor está atento. Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Interessante que o verso vai falar a respeito de Deus estar atento aos filhos dos homens, mas o versículo começa falando que Deus está nos céus, mas mais do que estar nos céus, Ele está no trono. O olhar de Deus é o olhar daquele que é o soberano e governa todas as coisas. É o olhar daquele que tem o controle, é o olhar daquele que tem o reinado, é o olhar daquele que manda e conduz a história da humanidade, conduz a minha e a tua vida. Esse é o olhar. É o olhar de sabe as coisas boas que fizemos, mas de pessoas más que nós somos. É o olhar que sabe das burradas que você e eu cometemos, e de alguém que governa todas as coisas e não nos deixa à mercê, mas exatamente por nós tropeçarmos, pecarmos, por Ele ser um Pai amoroso, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos corrige, coloca provas na minha e na tua vida para que nós venhamos a crescer na presença dEle, para que nós demos muito fruto. Lembra? Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Todo ramo que dá fruto, o que o Pai faz? O Pai limpa. E como é que o Senhor nos limpa, irmãos? Só nos dando bonança? Só nos dando vida boa? Dias de regozijo, alegria em relação às coisas da terra? Não, irmãos, não é assim. Você como pai e mãe não faz isso. O que Deus vai fazer? Se nós merecemos a condenação eterna, o que Ele faria? O que Ele faria de principal para mim e para você, Ele já fez, foi enviar o seu Filho, nos dar Jesus como presente precioso, perfeito para a nossa vida. Isso Ele já fez. Só que, terceiro aspecto, que nós precisamos entender, versículo 18 ainda, na parte C, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. É o aspecto da vida comum. O que aqueles homens estavam fazendo? Nada demais.
O pescador faz isso. O pescador lava as redes. Se nós vermos o versículo 21, no final do versículo, nós vemos que Tiago e João estavam com seu pai fazendo o quê? Consertando as redes. É a vida comum, o aspecto comum. Eles lançavam as redes porque eram pescadores. Tem que fazer. Agora, será que a frustração e a expectativa grandiosa no novo ano, ela não está baseada em nós queremos fazer aquilo que não nos cabe? Será que não é uma expectativa exagerada e um pesar também exagerado, porque nós queremos fazer aquilo que não nos cabe? 1 Tessalonicenses 4, versos 11 e 12. Aquela mesma igreja que nós temos meditado sobre o discipulado deles. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. O contexto estava falando a respeito daqueles que, na expectativa da volta de Cristo, não queriam trabalhar. Mas Paulo escreve algo maravilhoso, que eu já pesquisei sobre isso tempos atrás, quando ele fala: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Ele não estava dizendo, nessa parte do versículo, que era para que eles trabalhassem, porque ele complementa dizendo: e trabalhar com vossas próprias mãos. Ele adiciona algo antes de mandá-los trabalhar, pararem de ser pessoas ociosas. Ele introduz algo antes, que é: toma conta da sua vida. Para de se meter em negócios que não são teus. Vai viver a tua vida. É isso que Paulo está falando. Antes dele mandá-los trabalhar, ele fala: vai viver a sua vida. E será que você e eu não temos buscado viver algo que não é a nossa vida, irmãos? Ambicionando coisas além daquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui. Às vezes para um é de uma forma, para outro é de outra forma. E nós precisamos entender que esse conceito triunfalista de que aqui na terra nós vamos desfrutar do melhor da terra, sermos cabeça e não cauda, irmãos, isso não é princípio bíblico, não. Isso não é evangelho. Isso não é a graça de Deus. Isso é triunfalismo. Romanos, capítulo 12, versículos 15 e 16. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você vê aquela pessoa, ou irmão em Cristo, ou familiar, ou colega de trabalho, ou vizinho, aquela pessoa é bem-sucedida em algo. Era algo que você sonhava para a sua vida também. Ao invés de você se alegrar com aquela pessoa, o que você faz? Seu coração se entristece. E aí talvez a tua frustração seja por causa disso. Você está invejando. E talvez a pessoa passe por alguma frustração e você orgulhosamente no teu coração, aí, tá vendo? Bem feito, não deu certo. Isso aí tinha que dar certo para mim, não é para o outro, não. Eu que tinha que ser bem-sucedido, não ele, bem feito para ele, é isso aí. Talvez o nosso coração esteja assim, sujo, que ninguém enxergue, só o Espírito Santo. Continuando o versículo 16, seguinte: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E aí, em 2022, expressão que usam aí, né? Eu não uso, mas a expressão que usam, em 2022 eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou explodir.
porque eu quero fazer desse jeito, eu vou fazer assim, com o meu conhecimento, com os meus contatos, com o meu network, eu vou fazer, e vai ser dessa forma, e eu vou arrebentar. Será? Quarto aspecto, o versículo 19 de Mateus 4. E disse-lhes: vinde após mim. É o aspecto do chamado divino. Se nós devemos considerar a vida comum, nós precisamos considerar a nova vida que há em Cristo. Esse chamado divino que nós vimos aqui, Jesus fez o mais precioso dos convites para aqueles homens, e muitos têm rejeitado. Acompanhem comigo, por favor, vamos a Lucas novamente, capítulo 5. Nós vimos que Pedro havia passado por um momento de frustração. Mas, o que aconteceu? Versículo 1, novamente. E aconteceu que, apertando-o a multidão, apertando a quem? A Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Jesus ali estaria falando a palavra. Estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, irmãos, Pedro estava ali ouvindo a pregação do Evangelho. Mateus não diz isso para nós, mas em Lucas está na cara que Pedro estava ouvindo Jesus pregar e ensinar. Pedro estava ouvindo o Evangelho. E as palavras de Jesus, elas penetraram no coração daquele homem. Continuando, o versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Ele chama Jesus de mestre, ele compreende, entende que Jesus estar ensinando daquele jeito era algo de um mestre. E mais, as palavras do Senhor Jesus, elas estavam ecoando tanto no coração daquele homem, que Jesus falou: não, vai, faz isso. Ele confiou imediatamente. Olha, eu estou frustrado, mas sobre a sua palavra eu vou lá fazer de novo. Ele confiou naquelas palavras que ele estava ouvindo. As palavras do Senhor Jesus estavam ecoando no coração de Pedro, a ponto de Jesus dar uma orientação para ele. Na mesma hora: tá bom, Senhor, vou fazer. Na mesma hora ele fez. A palavra estava ecoando no coração dele. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quando Pedro ele começou a ouvir as palavras do Senhor Jesus, aquelas palavras ecoaram no coração dele, que ele deu crédito a tudo aquilo que Jesus falou para ele. Mas no primeiro momento, Jesus para ele era um mestre. Mas quando ele viu aquele sinal grandioso de alguém que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o reino animal, sobre a natureza, ele reconheceu que Jesus era mais do que um mestre, ele reconheceu que Jesus era o Senhor.
Quantas vezes o Senhor tem dado provas na minha e na tua vida de que Ele é o Senhor, de que Ele é Deus, de que Ele tem o controle de todas as coisas, permitindo que nós passemos por momentos difíceis, mas que Ele tem o controle. Quantas vitórias você já teve em Jesus, quantos livramentos, quantos testemunhos do agir de Deus na sua vida você não passou nesse último ano? Eu passei. Deus mostrando, provando para não precisava. Ele não precisa provar nada para mim e para você, mas Ele mostrando por A mais B, tintim por tintim, que Ele é Deus. Na minha e na tua vida. Mostrando que Ele é o Senhor. Quando Pedro teve essa consciência, ele falou: meu Deus, eu estou diante do Senhor. Afasta-te de mim, que eu sou homem pecador. Ele olhou para dentro de si, reconheceu o seu pecado. Ele olhou para dentro do seu interior com as palavras que ele ouviu de Jesus, com aquele sinal que o Senhor deu. Ele reconheceu que ele era o pecador diante do Senhor. Será que como é que nós nos avaliamos, irmãos? Como é que nós avaliamos como tem sido a nossa vida de pessoas que vivem para a glória de Deus? Ou de pessoas que estão a quilômetros de distância da vida que o Senhor quer que você e eu vivamos? Como, irmãos? Como? O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama ao arrependimento de pecados. O Senhor nos chama a não vivermos a vida como temos vivido, mas reconhecemos que somos falhos, que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se do orgulho, arrependa-se da presunção, arrependa-se da inveja, arrependa-se da maledicência, arrependa-se do olhar impuro, arrependa-se das palavras torpes que saem da tua boca, arrependa-se dos sentimentos sujos que permeiam o teu coração, dos maus pensamentos que você não enxota eles, mas você permite que eles enraizem em você. Coloque isso para fora da tua vida. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se da mentira. Quantas vezes você não mentiu nesse último ano e você quer colocar na conta de Deus? Arrependa-se. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se das coisas feias, sujas que você tem feito. Arrependa-se da pornografia. Arrependa-se do adultério que você vive quando você olha para as mulheres desejando. Arrependa-se, mulher, quando você olha para um homem desejando você sendo casada. Arrependa-se em nome de Jesus. Reconheça que você está diante do Senhor, do Criador de todas as coisas, do Filho de Deus. Era Deus ali, na pessoa de Jesus. E Pedro reconheceu que ele era um pecador. Reconheça o seu pecado. Olha para o seu coração. Eu preciso olhar para o meu coração, querido. Eu preciso continuamente olhar para o meu coração. Um dia desses, eu estava orando, intercedendo pelas pessoas. E aí, o Espírito Santo falou comigo: vem cá. Você não está percebendo não que tem alguns dias que você não confessa os seus pecados em oração? Irmãos, eu fiquei desesperado com aquilo. Eu não tinha pecado para confessar diante de Deus e estava querendo falar com Deus. Eu falei: misericórdia, o Senhor me perdoa. O perdão é a prioridade na nossa vida de oração, irmão. Jesus ensinou isso no modelo de oração que ele ensinou. Não se avalie além do que você é. Não se ache superior, melhor, impecável. Não, não, não e não. Inclusive as crianças, inclusive os adolescentes, os pré-adolescentes. Você já tem consciência, sim, das coisas erradas que vocês fazem? Sim.
E vocês precisam se arrepender dos seus pecados, sim, confessando-os a Deus em oração, sim, dando o nome feio que eles têm, da desobediência aos pais, por exemplo, da inveja, sim, da preguiça. Precisa, sim, confessar ao Senhor, dar nomes, precisa. E dentro disso, irmãos, o texto continua. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse é o contexto do chamado de Pedro a seguir a Cristo. Será que nós temos observado isso? Temos ouvido o Evangelho, compreendido, olhando para dentro de nós, reconhecendo o nosso pecado e nos arrependendo diante do Senhor? Será que nós temos buscado fazer isso? O quinto aspecto, voltando para Mateus 4, versículo 19. Mas agora a parte B. Jesus não chamou apenas, como se fosse apenas, né? Aqueles fossem discípulos dele, que eles fossem seguidores de Jesus. Mas Jesus fala assim: e eu vos farei pescadores de homens. E eu vos farei pescadores de homens. O quinto aspecto que eu enxergo aqui, nesses dois versículos que lemos, é de que Jesus deu um novo sentido para a vida deles. Como para cada um que está em Cristo, seguir a Cristo é nós termos um novo sentido para a nossa vida. Nós já recebemos aquilo que é necessário para o nosso viver. 2 Pedro 1, versículos 2 a 4, a palavra diz: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós já temos tudo que é necessário. Mais do que isso, irmãos, nesse novo sentido de vida, nessa nova vida, nós precisamos entender que Cristo é o suficiente para mim e para você. Salmo 23, versículo 1, a palavra diz que o Senhor é o meu pastor. Aí as versões complementam: nada me faltará. Só que, na verdade, a melhor tradução não é nada me faltará, mas é de nada tenho falta. Por quê? Porque Jesus é suficiente. Jesus já é tudo para mim e para você. Você já tem Jesus. Se você já tem Jesus no teu coração, na tua vida, se você pertence a Ele, se você está nele, você já tem tudo. Jesus é suficiente. E quando você e eu estamos satisfeitos em Jesus, nós não sentimos falta de nada, irmãos. Porque meu ano, porque aquilo, porque minha vida, você não sente falta de nada. As coisas que o Senhor te permite viver e acrescenta na minha e na tua vida, isso é bônus, irmão. Não é aquilo que é necessário para a nossa vida. Jesus é o suficiente para mim e para você. Se você ou eu não encontramos um regozijo, um deleite, sabe, um prazer
e nós termos o Senhor, se o Senhor não é o mais precioso da nossa vida, se a vida de Cristo em nós não nos preenche, irmãos, nós precisamos nascer de novo. É sinal de que a vida de Cristo não habita em nós. É sinal que o Espírito Santo não faz morada no nosso coração. Mas quando nós nos deleitamos no Senhor e desfrutamos da alegria, do prazer, do regozijo de que é estar em Cristo, irmãos, nós não sentimos falta de nada. Nós não sentimos falta de nada, nem na vida familiar, ainda que passemos momentos difíceis, nem na vida financeira, nem na saúde, nem na vida ministerial, inclusive, nem na vida profissional, nada, na vida amorosa. Tem gente que fica desesperado porque ainda não conheceu, ou não se relaciona não está se relacionando ainda com o seu cônjuge, né? Não tem um relacionamento familiar, não tem um marido, não tem uma esposa. Eu ficaria muito triste se eu não tivesse a minha esposa na minha vida, com certeza. Muito triste também se eu não tivesse a minha filha, como eu ficava triste quando eu ainda não tinha a nossa filha. Mas apesar de eu estar triste por ainda não ser pai, eu já sabia que Jesus era tudo para mim. Eu já sabia disso. Mas talvez a nossa frustração em relação à nossa vida é porque nós não encontramos satisfação plena em Jesus Cristo. Nós precisamos nos satisfazer plenamente em Jesus. Mais do que isso, mais do que Cristo ser o suficiente, Cristo é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou buscar acima em Cristo. Talvez você esteja buscando embaixo, nas coisas da terra, mas você não está buscando acima em Cristo. Talvez a alegria para o seu ano, você não esteja buscando em Cristo. Se você não busca em Cristo, é sinal de que Cristo ainda não é a sua vida. Continuando o texto. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar acima, colocando foco no celestial. Mas quando eu não penso acima, quando eu vou pensar no que é de cima, eu vou levar meus olhos e pensar naquilo. Estou tirando os meus olhos daqui, do terreno. Mas quando eu penso no terreno, o foco do meu olhar, estão nas coisas da terra. É claro que você e eu ficaremos frustrados, irmãos, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você e eu precisamos negarmos a nós mesmos, porque vós já estáis mortos. Se nós não negamos a nós mesmos, se nós não negamos a nossa vontade, isso significa que você e eu precisamos ainda morrer. E se essa é a razão da sua frustração, eu vou falar um negócio que você vai ficar chateado comigo, mas você vai entender dentro da palavra. Morra. Morra para si mesmo. Morra para o pecado. Morra para esse mundo. E que a vida de Cristo habite no teu coração. Quando Cristo, que é a nossa vida, não é a família que é a nossa vida, não é o emprego que é a nossa vida, não é a vida profissional, não é a vida financeira, não são os bens, não é o lazer. Tem gente que é frustrado porque não tem tantos momentos de lazer como gostaria. Isso não é a nossa vida. Nem a nossa família, que é muito preciosa, o bem que o Senhor nos deu, é a nossa vida. Nem a nossa saúde é a nossa vida, irmãos. Porque se nós estivermos em Cristo, nós perdermos a nossa vida, a nossa saúde física aqui, nós estaremos para sempre com o Senhor, se nele nós estivermos. E naquele grande dia nós ressuscitaremos. Se nós já tivermos partido, nós retornaremos e ressuscitaremos no corpo, voltaremos do paraíso, ressuscitaremos no corpo
natural, será transformado no corpo glorioso, e iremos ao encontro do Senhor nos ares para sempre estarmos com Ele. Então, nem a saúde pode ser a nossa vida. A nossa vida é Cristo. Jesus é a nossa vida. Ou deveria ser, né, irmãos? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Outro, essa nova realidade da vida em Cristo nos dá uma missão, nos dá um senso de responsabilidade, algo que nós precisamos fazer. E quando nós entendemos que Cristo nos dá uma missão, essa missão passa a ser o foco da nossa vida. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois o que nós somos agora: a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Qual é a razão de nós sermos o que somos em Cristo? Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse passa a ser o foco da nossa vida, a missão. Irmãos, como é maravilhoso você andar no foco da missão que Deus te confia. Como é maravilhoso, irmãos. A tua vida é outra, você sabe, teu dia a dia, ainda que tenha as coisas difíceis do dia a dia, mas você está ali como um missionário, fazendo o que Deus te mandou fazer. Isso é maravilhoso. E a missão que cada um de nós tem é de nós anunciarmos as virtudes do Senhor. Também essa missão é a garantia da presença dEle. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão, a nova vida em Cristo nos dá uma missão, e essa missão é o foco da nossa vida e é a garantia da presença dEle no nosso viver. Enquanto estamos servindo a Cristo, fazendo o que Ele nos mandou fazer, Ele está conosco todos os dias. E no dia da frustração, também. E no dia mau, também. E no dia do ataque das trevas, que vem, também. Vamos continuar esse assunto na escola bíblica, assim que o Senhor permitir, também. E no dia da bonança, também. Todos os dias. Essa é a garantia que nós temos. Seguindo a Cristo, aqueles que antes pescavam seriam pescadores de homens. Deus deu uma nova realidade para eles. Todos nós somos chamados a seguir a Cristo num novo significado da vida, num novo sentido de vida. E como pescadores de homens, cumprirmos a missão de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Aí você pensa assim, mas eles eram pescadores. Então Jesus aproveitou para dizer que eles seriam pescadores de homens. O piloto e o motorista apresentam o caminho. Jesus é o caminho. O marceneiro apresenta a porta. Jesus é a porta. O padeiro e o cozinheiro, o que eles fazem? Eles apresentam o pão da vida. O profissional da saúde, seja enfermeiro, médico, o que ele faz? Ele apresenta a ressurreição e a vida. O agricultor, ele apresenta a videira verdadeira. O pastor apresenta o bom pastor e o sumo pastor. E aquele que é supervisor e encarregado, ele apresenta o bispo das nossas almas, que é aquele que nos supervisiona. O professor e o estudante, eles apresentam o bom mestre. O consultor, ele apresenta o maravilhoso conselheiro. O policial, ele apresenta a torre forte, refúgio e fortaleza. O construtor, ele apresenta a pedra angular, o fundamento do edifício de pedras vivas que somos nós. O governante,
O político, aquele que está investido de autoridade civil, o que ele faz? Ele apresenta o Rei dos Reis. E aquele que é patrão, que é dono de um negócio, tem pessoas trabalhando com ele apresenta o Senhor dos Senhores. O militar, o que ele faz? Ele apresenta o Senhor dos Exércitos. E o advogado? O advogado apresenta o advogado junto do Pai e justo juiz, que é o Senhor Jesus. O eletricista, o que o eletricista faz? O eletricista apresenta a luz do mundo. O escritor e o comunicador, o que eles fazem? Eles apresentam o verbo encarnado, a palavra de Deus. O geólogo e o geógrafo, o que eles fazem? Eles apresentam a rocha que é Cristo Jesus. O astrônomo, o estudante do universo, o que ele faz? Ele apresenta o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. O botânico, o que ele pode fazer? Ele apresenta a raiz de Davi. O zoólogo e o veterinário, o que eles fazem? Eles apresentam o leão da tribo de Judá. O artista, o artesão, o designer e o arquiteto, eles apresentam o Criador de todo o universo. E o profissional da manutenção, ele apresenta o mantenedor e sustentador de todas as coisas. O barbeiro, a cabeleireira, a manicure, o que elas podem fazer? Essas pessoas podem fazer? Apresentar a Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E o pecuarista, o que ele faz? Ele apresenta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a dona de casa? A dona de casa tem ali sua família, os seus filhos, o seu povo. Ela apresenta o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito do Pai, que veio para ser o primogênito entre muitos irmãos. E o bombeiro, o que ele faz? Ele apresenta o Salvador do mundo e socorro bem presente na hora da angústia. Cada um de nós, ao seguirmos a Jesus Cristo, nós temos a possibilidade e a responsabilidade de vivermos Cristo e anunciarmos o Evangelho, onde nós formos designados por Ele. Só que aí tem um alerta que eu preciso fazer. O Senhor me lembrou disso. João, no capítulo 21, não lerei com os irmãos. Eu vou ler só os versículos iniciais. João 21, vá para João 21, por favor. O risco que nós corremos. A promessa de que seria pescador de homens, Jesus fez a Pedro e aos demais ali, André, Tiago e João, no contexto de que nós vimos também em Lucas. Mas João, no capítulo 21, Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Olha o que Pedro foi arrumar. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, que é o mesmo lago de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia, só que apresentando nomes diferentes. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E outros dois dos seus discípulos. Olha a ideia brilhante de Pedro. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Do mesmo jeito, quando Jesus o chamou pela primeira vez. A mesma condição. Pedro voltou para a velha vida. Pedro entendeu que talvez tivesse tudo acabado para ele. Voltou para a velha vida. E na mesma condição de que eles não tinham pescado nada, Jesus lança uma palavra, eles lançam a rede para o lado direito, eles têm uma grande pesca, uma multidão de peixes, e depois o Senhor Jesus restaura ali Pedro. É um cuidado que nós precisamos ter. É de nós, por nossa própria conta, querermos voltar para a antiga vida sem Jesus. É um grande risco que você e eu corremos, querer voltar para a antiga vida, longe de Jesus. Mas também existem algumas circunstâncias especiais. Por exemplo, Mateus 17, vá por favor. Mateus 17, 24 a 27.
Porque teve um momento que Jesus mandou Pedro voltar a pescar. Diz assim a palavra de Deus. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança-o ao anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Existem circunstâncias que o próprio Senhor pode nos enviar para alguma atividade específica no cotidiano, mas com o objetivo primário no reino de Deus, e para nós não colocarmos uma pedra de tropeço para a obra que Ele está fazendo na nossa vida. O contexto aqui era de que chegaram pessoas ali para cobrar o imposto do templo. Há quem afirme que o imposto do templo deveria ser pago somente por quem tinha determinada idade para cima. Se só Pedro e Jesus estavam sendo cobrados, há quem diga que os demais apóstolos eram bem mais jovens do que Pedro, por exemplo. Há quem defenda isso por conta disso. E aí, naquele momento, Jesus falou: olha, é justo eles pedirem isso de mim, que sou filho de Deus? Não é. Mas para que a gente não cause escândalo, para atrapalhar a obra de Deus, faz o seguinte: vai lá, pesca o peixe e tira a moeda que estiver dentro da boca dele por mim, ou seja, a prioridade continua sendo eu. A prioridade continua sendo o reino de Deus. Eu sou a prioridade, por mim e por ti. Então, existem circunstâncias que Deus pode nos enviar a alguns lugares para que o reino de Deus não fique desacreditado, para cumprir algum propósito específico ali, pode ser. Para que talvez você também não fique numa situação difícil. Talvez o Senhor possa nos enviar a isso. É importante nós atentarmos. E como, irmãos? Como, então, nós vivermos nesse 2022, nesse novo ano? Versículo 20 de Mateus, capítulo 4. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu enxergo juntamente com o versículo 22, que diz assim: e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Versículo de 22, falando sobre os filhos de Zebedeu, Tiago e João. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo a prontidão e a prioridade para seguir a Cristo. A prontidão dá um senso de urgência. Logo, olha o que o texto fala: deixando logo, deixando imediatamente, é o senso de urgência. Você e eu precisamos ter o senso de urgência de seguirmos a Cristo. É urgente, irmãos. É urgente nós vivermos como verdadeiros cristãos. É urgente nós sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Isso urge no nosso coração. Mas também eu enxergo aqui a prioridade. Quando eles deixaram o barco e o Pai. Jesus era a prioridade. O que tem sido a prioridade para mim e para você? Nós precisamos atender ao chamado em prontidão e prioridade para sermos discípulos de Cristo. Esse chamado é um chamado pelo Evangelho e para a vida eterna. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação,
em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse chamado é um chamado ao arrependimento de pecados. Lucas 5, 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esse é um chamado também para o relacionamento pessoal com Jesus. Jesus habitando em nós, nós estando nele e pertencendo a ele, como o pastor Alan pregou semana passada. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Será que nós temos um relacionamento pessoal com Cristo? Esse chamado é um chamado para a liberdade, para a santidade e para o amor. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Se nós fomos chamados à liberdade, por que nós vivemos presos à velha vida, ao pecado, às tradições, às velhas manias? Nós fomos chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, esse chamado à liberdade também é um chamado à santidade. Só que mais do que isso, o versículo continua: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O chamado que nos liberta, que nos chama a andar em santidade, é um chamado que também nos chama a amarmos uns aos outros. Esse é o nosso chamado. É um chamado também para o sofrimento. E talvez o sofrimento seja a razão de você andar cabisbaixo. Temos sofrido muito nos últimos anos, é verdade, irmãos. E como o pastor Júlio ele tem falado, nesse tempo final da nossa caminhada até a eternidade com o Senhor, a caminhada ela está se tornando cada vez mais íngreme. Então, antes estávamos caminhando assim, o tempo vai passando e o nosso trajeto ele vai se tornando cada vez mais íngreme. E quando vai se tornando cada vez mais íngreme, as dificuldades para nós seguirmos nesse trajeto, elas são maiores. Os sofrimentos aumentam. E talvez por causa disso, nós temos andado para baixo. 1 Pedro 2, 20 e 21. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Nós precisamos seguir a Jesus nesse ano, irmãos. Nós precisamos de verdade, sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Dessa forma, nesse ano novo, nós teremos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você. Pai, te damos graças pela Tua palavra e por ter mostrado a nós, Pai, que a nossa prioridade é estarmos em Ti, que o Senhor é a nossa prioridade. E eu rogo a Ti, Paizinho, por favor, ajuda-nos a não nos enganarmos conosco, com as circunstâncias, com as situações, mas que a nossa vida seja uma vida que glorifique a Ti em todos os aspectos. Por favor, ó Pai, nos ajuda a nós não colocarmos expectativas exageradas, porque começa um novo ciclo de tempo. E também nos ajude, Pai, a não amaldiçoarmos o tempo passado no último ano, talvez até sendo ingratos com aquilo que o Senhor cuidou de nós, nos abençoou e até permitiu que nós vivêssemos para o nosso crescimento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque se nós estamos com fôlego de vida ainda, é porque o Senhor tem nos dado tempo
para que nós vivamos para Ti cada dia que nós tivermos aqui nessa terra, Pai, que o nosso desejo seja viver Cristo a cada dia e que tudo isso seja para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Assim nós oramos gratos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.